Seguimos juntos com o Jornal do Rio e vamos falar sobre a situação da saúde aqui no estado. A busca por atendimento nessa área da saúde pública no Rio pode ser um verdadeiro martírio e foi o que aconteceu com a família do Sandro Rogério. Ele passou o último fim de semana, passou mal, desmaiou e os parentes correram para prestar o socorro, obviamente, e procuraram a Coordenadoria de Emergência Regional do Leblon, o SER Leblon, que fica na Zona Sul. Chegaram lá e não tiveram qualquer auxílio para tirar esse paciente do carro. 3 mulheres precisaram carregar esse homem com enorme dificuldade, porque não tinha uma maca nem ninguém que se prontificasse a dar essa ajuda. Como se isso não bastasse, ele foi atendido no chão quando conseguiu chegar dentro da unidade. Eu te convido a acompanhar agora essa reportagem da Camila Greco. Na porta da unidade de saúde, 3 mulheres tentam com dificuldade tirar o paciente do carro. Sandro Rogério Ferreira, de 50 anos, está desacordado. Depois de muito esforço, elas conseguem levar Sandro até a porta do hospital. Em momento algum, aparece alguém para ajudá-las. Na unidade não havia macas, nem cadeira de rodas. Em outro momento do vídeo, o paciente é atendido no chão do corredor. O caso aconteceu na Coordenadoria de Emergência Regional do Leblon, na zona sul da cidade, na manhã do último domingo. Sandro tem diabetes tipo 2, cirrose e pressão alta. Que a enfermeira disse que tinha que levar para a sala vermelha, então ele conseguiu uma maca, a maca não cedia, não abaixava. Aí veio 2 homens, um que estava para atendimento, um paciente, e um outro que era da segurança, e colocou ele porque tinha que levantar, né? Aí a gente não ia conseguir. Aí colocou ele na maca e levaram para a sala vermelha. Só que não acabou por aí, não. Da sala vermelha, ele foi atendido. Depois que ele deu uma melhorada, normalizou a pressão, colocaram ele no colo da minha cunhada. Então ele ficou lá a tarde toda até 6 e pouca da noite, porque o rapaz que tirou ele da sala vermelha, porque estava precisando da maca para outro paciente, né? Botou ele no colo, ele caiu da cadeira, ele urinou, ele foi maltratado mesmo no hospital naquele dia. O SER Leblon realiza atendimentos clínicos e de pediatria e foi criado para desafogar o fluxo do Hospital Miguel Couto, que fica ao lado. Mas mesmo com a sala de espera da unidade vazia, Laís foi embora hoje, sem que a filha de 2 anos, congestionada e com uma gripe forte, fosse atendida. Ela falou que não vai ser possível, porque eu tenho que passar no hospital de alergista e aqui não vou resolver um problema. E aí ela me liberou, falou que não ia me atender. A filha de Wanda, com crise na coluna e quase sem conseguir andar, também saiu do SER sem atendimento. Porque não pode passar por ortopedia porque não tem, isso aí não é uma crise, tem que tomar injeção. Mãe e filha seguiram para o Miguel Couto. Lá, conseguiram ser atendidas por um ortopedista. Olha, e outros casos também foram registrados ali. A equipe da Rádio Band News FM também esteve no local no início da manhã e uma pessoa que tinha dado entrada à meia-noite por causa de dores fortes no abdômen, acabou descobrindo só às 8 horas da manhã que estava com pedra nos rins. Então, a situação realmente muito complicada. Obviamente que nós procuramos a prefeitura para saber o que aconteceu ali para essa SER, esse centro de atendimento. A população ali da região está nessas condições. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a rede de urgência e emergência funciona de portas abertas, atendendo a demanda espontânea de todos que procuram as unidades, sejam moradores da cidade ou de outros municípios. Sobre o caso do Sandro, que precisou ser arrastado até a unidade, chegou a ser atendido no chão, ele afirmou que não é uma prática preconizada pelo município e que a OS que administra a unidade será cobrada pela secretaria, que a gente espera realmente que não seja uma prática, né? Que as pessoas tenham que arrastar aí os pacientes para dentro da unidade, que quando chegam lá passam por um verdadeiro show de horrores, como aconteceu no caso do Sandro. Vamos continuar por aqui com o Jornal do Rio, trazendo para você informações agora ao vivo sobre as investigações, né, que estavam aí seguindo em relação às movimentações atípicas financeiras do senador Flávio Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, suspendeu essas investigações. A gente tem informação sobre esse assunto com o César Cavalcante. César, foi em definitivo? Tem um prazo, né, para que essa decisão seja retomada, para que esse caso volte a ser analisado? Boa noite para você.
Oi, Thaís, boa noite a você, boa noite a todos. Foi uma decisão monocrática do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Portanto, ela precisa ser avalizada na sequência pela corte, pelos outros ministros. Com essa decisão, todos os processos judiciais em que dados bancários de investigados tenham sido compartilhados por órgãos de controle sem autorização prévia do Poder Judiciário ficam suspensas, então, essas investigações. O presidente Dias Toffoli classificou como temerária a atuação do MP em casos envolvendo o compartilhamento de informações fiscais sem a supervisão da Justiça. O pedido para suspender essa investigação, levando em consideração esse compartilhamento de dados, foi feito pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. Ele começou a ser investigado pelo Ministério Público do Rio, depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou movimentações atípicas na conta do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Na época, Flávio era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Queiroz é suspeito de ser operador do esquema conhecido como rachadinha, em que há a transferência de recursos dos salários dos funcionários do gabinete. O ex-assessor teria movimentado uma quantia de R$1,2 milhão. Thaís. Valeu, César. A gente volta a conversar ainda nessa edição do Jornal do Rio. A gente segue por aqui trazendo uma denúncia que hoje foi levada por ouvintes à rádio Band News FM 90.3, tanto motoristas quanto passageiros, falando de uma fraude no aparelho de GPS, provocando um aumento no valor das corridas nesses aplicativos, Então a gente vai entender um pouquinho melhor dessa história com o Marcos Lacerda, que tem as informações, inclusive essa denúncia que foi apurada ao longo do dia pelo Carlos Briggs, Boa noite para você, Lacerda. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Desde sábado, a gente vem recebendo aqui na Band News FM, através do nosso WhatsApp, essa informação do tal do treme-treme. A gente começou a aprofundar essa investigação com o repórter Carlos Briggs para entender um pouco melhor. O que seria isso que aumenta em até 300% o valor da tarifa cobrada ao passageiro do Uber e funciona única e exclusivamente neste aplicativo e em celulares do sistema Android. Os motoristas colocam no modo de economia de bateria o celular, e aí, de acordo até com o colunista da Band News FM, Orson Lacerda, isso só funciona no Android porque ele trava a automatização do sistema de GPS. Então, ele continua conectado, mas funcionando de maneira um pouco mais devagar. Então, você pega, por exemplo, um aterro do Flamengo, saindo de Copacabana, indo até o aeroporto de Santos Dumont, é uma única reta, passa pela Enseada de Botafogo, o aterro do Flamengo. Com o GPS não funcionando direito e se conectando aos poucos, parece que você foi na praia de Botafogo, que deu um pulo nas Laranjeiras, que retornou até chegar ao Santos Dumont, e isso aumenta a tarifa. A Uber disse que já identificou alguns desses casos, está cobrando dos motoristas e, claro, está também excluindo quem está cometendo esse tipo de irregularidade. Thaís. Seguimos juntos com o Jornal do Rio e falamos agora de uma operação da Polícia Civil com o Ministério Público para prender milicianos acusados de vender imóveis ilegais ali na região da Muzema, na Zona Oeste. Essa operação começou cedo e a gente vai saber o balanço dela agora ao vivo com o César Cavalcante. Conta pra gente, César, quantos presos até agora? Pois é, Thaís, foram 14 suspeitos de integrar a milícia, de ocupar as áreas, de levantar e erguer esses prédios irregulares, então 14 pessoas foram presas, mas quase o dobro de pessoas foram denunciadas, 27 pessoas, portanto, foram denunciadas nesse esquema. A maioria mora na região em que há essas construções, na Zona Oeste. As prisões aconteceram por lá também, mas até em outro estado, no Piauí, no Nordeste. Essa operação aconteceu e, portanto, 3 meses depois do desmoronamento de 2 prédios na comunidade da Muzema, que acabou na morte de 24 pessoas. Desde então, a polícia começou uma investigação para ir atrás desses responsáveis, que são suspeitos de integrar uma milícia ali na região e que realmente fizeram essas construções de uma maneira ilegal. Acompanhe agora na reportagem da Yasmin Bachor. 25 milhões de reais. Este é o valor que Bruno Pupi Cancela, de 38 anos, teria movimentado em 4 anos em construções e transações de imóveis irregulares.
Bruno é considerado um dos principais alvos da operação e foi detido em casa. A esposa dele, Letícia Champion Balalai Cancela, que é funcionária da Prefeitura do Rio desde 2006, também foi indiciada na ação. A polícia investiga se ela usou o cargo para beneficiar os negócios do grupo paramilitar. 14 suspeitos foram presos, incluindo sócios e empreendedores da milícia. Na casa de um deles, a polícia apreendeu um cheque de R$1 milhão, 50 mil em dinheiro, uma espingarda e munições. Todos os presos foram trazidos aqui para a cidade da polícia, no Jacarezinho, na zona norte do Rio. Ao todo, 27 pessoas foram denunciadas por envolvimento na organização criminosa e em outros crimes relacionados à exploração imobiliária clandestina na região da Muzema e em outras localidades dominadas por milicianos na zona oeste do Rio. As investigações começaram em 2014. A polícia apura a ligação do grupo com os 2 prédios que desabaram em abril deste ano, deixando 24 mortos. 2 suspeitos de envolvimento na venda dos apartamentos foram presos e outro está foragido. Para o Ministério Público, isso mostra que a milícia continua tendo poder na região, mesmo depois das recentes operações policiais, e que a fiscalização não impede as construções e demolições clandestinas, colocando a população em risco. A cidade cresce sem qualquer equipamento urbano, sem qualquer segurança construtiva, expondo a risco milhares de pessoas que adquirem e moram naquelas localidades e são vítimas de todo tipo de achar que porque aquela área é uma área em que há um domínio territorial por uma organização criminosa. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em entrevista aqui ao Jornal do Rio, reforçou essa necessidade de combate, disse que vai intensificar o combate a essas construções irregulares e disse também que vai manter a demolição de alguns prédios ali na região, que já tinha sido anunciado. Como é que está a situação por lá, César? 5 prédios, Thaís, foram demolidos, construções irregulares, desde que houve essa tragédia na Muzema. Mas, no final do mês passado, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou um pedido da Defensoria Pública e, com uma liminar, acabou suspendendo a demolição de mais prédios. A Prefeitura alega que há mais edifícios nessas condições, em péssimas condições estruturais, com risco de desabamento, porque eles foram erguidos num solo ali que é um pouco frágil. Isso tudo avaliado pelos órgãos da própria Prefeitura, mas a Justiça atendeu a esse pedido, dizendo que isso poderia causar danos irreparáveis aos moradores da região. Tem uma pessoa que foi responsável pela venda desses imóveis também, está ligada diretamente nessas construções que caíram lá na Muzema, que é o José Bezerra de Lira. Ele, então, que é o principal suspeito, né, de articular essas vendas lá na Muzema, e ele segue foragido, é o Zé do Rolo, né, mais conhecido ali na região como Zé do Rolo, e dessa operação toda ele ainda não foi capturado dessa operação de hoje, Thaís. Obrigada, César, pelo seu destaque. A gente segue por aqui com o Jornal do Rio, agora falando sobre o caso do pastor Anderson do Carmo. O assassinato dele completou 1 mês hoje. A perícia confirmou que a arma encontrada no quarto do filho biológico da deputada federal Flor de Lis foi sim usada no crime. De acordo com a Polícia Civil, Flávio dos Santos disparou 6 vezes contra Anderson. Ele e o irmão, o Lucas dos Santos, são apontados pela polícia como suspeitos do assassinato. O caso continua em sigilo de justiça e a polícia ainda espera um posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o foro privilegiado envolvendo a deputada para fazer a reconstituição desse crime. Seguimos por aqui, informação atualizada sobre a Avenida Niemeyer, que liga o bairro do Leblon a São Conrado. Hoje o repórter Maico Veríssimo, da Rádio Band News FM, conversou com um dos peritos designados pela Justiça para poder fazer a análise se pode ou não ser reaberta essa avenida. A gente vai saber o que aconteceu, o que ele disse, Marcos Lacerda. Thaís, a GeoRio entregou um relatório para a perícia designada pela Justiça, justificando que poderia reabrir a Niemeyer em dias de tempo seco, sem estar com chuva. E dos 8 pontos apresentados pela GeoRio, 6 foram totalmente discordados pelos peritos e 2 foram parcialmente. Então, a via segue interditada, não tem uma previsão de quando vai ser reaberta a Avenida Niemeyer e ela está
fechada desde o dia 28 de maio. Lembrando que ontem a juíza titular da terceira vara de Fazenda Pública autorizou a circulação de micro-ônibus no trecho entre o Vidigal e o Leblon. O ponto mais crítico, esse que você está vendo nas imagens, é entre o Vidigal e São Conrado. Então, a ciclovia Tim Maia também não tem nenhuma previsão de retomada de obras, de quando ela vai ser reaberta para o público, se é que ela vai ser reaberta. A gente lembra que há uma previsão de conclusão das obras na encosta da Avenida Niemeyer para liberar a pista, que é em novembro, um investimento aí de 31 milhões de reais. Mas até então, durante o decorrer das obras, os peritos acreditam que não tem como liberar a Avenida Niemeyer porque pode sofrer com algumas intervenções no decorrer, né? Interdição de trânsito, para passagem de um caminhão, uma rocha pode rolar na via, uma nova perícia vai ser feita em breve, mas a tendência é de que a Avenida Niemeyer continue interditada ao trânsito. Thaís. Obrigada pela informação, Lacerda. A gente reforça que essas obras que estão sendo realizadas ali na Avenida Niemeyer, de acordo com alguns empresários ligados a essas contenções que acontecem por ali, o trabalho está sendo feito de forma mais lenta, com uma equipe reduzida, por conta dos atrasos de salários no pagamento da prefeitura. O prefeito falou isso aqui para a gente no Jornal do Rio, disse que há essa possibilidade sim, mas que espera concluir as obras dentro do prazo. Olha, a frente fria chegou aqui no estado do Rio de Janeiro e chegou trazendo ressaca, ventos de até 80 km por hora e, além disso, uma queda significativa na temperatura. E por isso a gente vai saber a previsão do tempo agora. César Cavalcante, conte pra gente. Continuamos de casaco? Continuamos, Thaís. Ontem a gente falou, né, para tirar o casaco e o guarda-chuva que estavam guardados. Pelo menos até amanhã eles vão ser bem necessários, porque a gente tem mais previsão de chuva nesta quarta-feira, né? Hoje o dia foi de chuva fraca em alguns pontos do Rio de Janeiro. Na madrugada também as temperaturas bem baixas, ali próximas aos 17 graus. E muita ventania que derrubou árvores pela cidade mais uma vez. Na estação de Copacabana, por exemplo, os ventos registrados ali foram de 77 km por hora, uma quantidade bem significativa. E isso tudo, claro, causou ressaca no mar, ondas de até 3 metros de altura. A Marinha já tinha avisado sobre essa ressaca que permanece até amanhã. Nos próximos dias, então, a gente tem ainda a máxima não passando dos 24 graus até a sexta-feira, mas previsão de chuva só para amanhã mesmo. Nos outros dias, céu nublado e daí a temperatura volta a subir um pouquinho já a partir do final de semana. O sol começa a aparecer ali tímido entre as nuvens e a máxima na expectativa aí ultrapassar os 26 graus, Thaís. Tá aí, não chegando aos 30 graus dos últimos dias, mas já dando uma aumentada nessa temperatura para o fim de semana, ou seja, maravilha, sem previsão de chuva, um tempo um pouco mais fresco, você vai conseguir aproveitar, mas até a sexta-feira a gente traz mais atualizações sobre a previsão do tempo por aqui. Agora a gente traz uma triste notícia. Hoje no treino do Botafogo, um susto. O atacante Birubiru teve uma parada cardíaca e teve que ser reanimado no vestiário. Ele foi levado a um hospital na Gávea, na Zona Sul, e chegou consciente. Agora o jogador vai passar por um ecocardiograma, além de exames complementares. Vale lembrar que há um ano o Birubiru passou por um processo de correção de arritmia. Hoje completa 50 anos da chegada do homem à Lua e vários eventos foram programados aqui no Rio de Janeiro para celebrar a data. A dificuldade é grande. Para fazer o protótipo de foguete movido a propulsão por ar comprimido subir, é preciso força. Mais difícil ainda foi mandar o homem à Lua. Em 16 de julho de 1969, a tripulação composta pelos astronautas Buzz Aldrin, Michael Collins e Neil Armstrong chegou ao satélite da Terra. Nesta terça-feira, os visitantes do Observatório Nacional comemoraram os 50 anos da viagem da Apollo 11. Com óculos de realidade virtual, até o Rafael foi à Lua. Aí eu vi a Lua, com os planetas, assim, flutuando com as naves, foi muito legal. Os visitantes aprenderam sobre as antigas formas de observar o céu, com a câmara escura, que simula o funcionamento de um telescópio. É muito importante esse tipo de evento, abrir e chamar as pessoas para participarem e verem que ciência é interessante, não é uma coisa chata, que só aprende na escola para nada, mas é uma coisa viva e que todo mundo pode fazer. A chegada do homem à Lua continua despertando a curiosidade de adultos e crianças 50
50 anos depois. O que nem todo mundo sabe é que a corrida espacial criou muita coisa que a gente usa no dia a dia e mudou a vida de muita gente. Uma delas foi a do Vanderlei, que aos 17 anos invadiu o sistema da NASA e acabou sendo convidado para um curso sobre proteção de dados. Tudo que nós vemos hoje com microcomputadores, os computadores que você tem em casa, as câmeras portáteis, tudo isso vem do programa espacial. Nós devemos muito a essa fase da história da humanidade. 5 décadas depois da chegada à Lua, aquele pequeno passo continua confirmando o grande salto para a humanidade. O Jornal do Rio termina aqui. A gente se encontra amanhã às 10 para as 7 da noite com as principais notícias aqui do nosso estado. Um beijo para você. Até amanhã. Bolsonaro